conhecimento. O conhecimento, gente, ele é indispensável, tá? Ele faz parte de uma pizza, como eu sempre falo, ele faz parte de um todo e ele é uma parte importante para você se diferenciar no mercado, tá? Então, você precisa entender o processo da doença. Você precisa entender o prognóstico do seu paciente. Você precisa entender o que é que ele tem, né? Então, se ele chega com você com uma hernia de disco, com uma espondilolistese, se ele chega com você com uma artrose, com processo degenerativo, você já sabe o que é, você consegue raciocinar em cima do quadro clínico do seu paciente e você consegue traçar uma estratégia de tratamento com base em tudo isso que ele te falou, ok? E se você só vai ter essa habilidade se inicialmente você tiver o conhecimento. Olha que interessante. Se você tiver o conhecimento. Então, por isso que eu falo que você deve aprofundar no seu conhecimento. Tá? Então, se você quer aprofundar em coluna vertebral, se aprofunde nas patologias relacionadas à coluna vertebral. Tá? Se você quer se aprofundar em joelho, se aprofunde nas patologias relacionadas à dor no joelho. Mas você precisa se aprofundar no processo da doença. Ok? O conhecimento ele é super importante. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, eu preciso saber qual prego que eu tenho que martelar. O que é isso, Maurício? Como assim eu preciso saber qual prego que eu tenho que martelar? Você precisa fazer uma avaliação minuciosa. Tá? Às vezes a nossa profissão ela é muito técnica, né? Então, se eu ensinar uma técnica para qualquer pessoa, é possível que ela aprenda essa técnica. Tá? Mas saber quando utilizar, saber em que pacientes utilizar, saber em que situações utilizar e saber quando não utilizar e saber quando que ela é o melhor recurso que eu tenho para esse paciente, esse que é o diferencial. Não é fazer a técnica, tá? O paciente não vai atrás de você procurar o seu serviço pela técnica. Ele vai com você porque você traz resultado. A gente não quer o meio, o paciente quer o fim, tá? O paciente quer o resultado, a transformação que você pode causar na vida dele, tá? E a segunda estratégia que eu quero te passar é a anamnese. Tá? A anamnese, gente, infelizmente as pessoas, eu vejo que alguns profissionais, eles simplesmente negligenciam a anamnese. Então, você precisa entender que a anamnese é parte indispensável no seu plano de tratamento. Indispensável. Como é que a gente faz uma avaliação em 15 minutos, gente? Eu não consigo entender, tá? Se você consegue, escreve aqui no chat para mim, tanto aqui no YouTube quanto aqui no Facebook, no Instagram. Eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue fazer uma avaliação de 15 minutos no paciente. Até você coletar desde a queixa principal até a avaliação, até o exame físico, em 15 minutos, isso é inviável, tá? Eu conheço muitos serviços que fazem esse anamnese em 1h30. Então, a minha anamnese, ela dura em média 1 hora, 1h15. Tá? Em 15 minutos, eu não consigo entender como é que alguém consegue fazer uma boa anamnese. Então, a anamnese é a parte importante nesse processo. É a segunda característica das 10. Tá? É você gastar tempo na anamnese. Ok? Infelizmente, eu vejo algumas pessoas fazendo. O que é que você sente? Quanto tempo você sente? Ah, deita aqui que eu vou começar a fazer uma eletroterapia em você. Né? Nem investigou o paciente. Será que a eletroterapia vai resolver o problema dele? Aí depois, lá na frente, o paciente não vai ter resultado e fala que a fisioterapia não funciona. Né? Isso é um grande erro. Então, se você quer transformar o seu paciente em fã do seu trabalho, gaste tempo da anamnese. Pelo menos 1 hora é a minha recomendação. Tá? Estruture uma ficha de avaliação, passo a passo, tá? Para você ter para você ter uma sequência lógica, se essa for a sua dificuldade, planeje a sua ficha de avaliação e guie o seu tratamento, o seu paciente, a sua anamnese, com base nessa avaliação. Tá? E desculpa, gente. Desculpa. O cara fazer uma avaliação em 15 minutos, isso para mim não é anamnese. É impossível você descobrir. Tá? O meu amigo Edgar está falando aqui, muitas vezes eu não consigo passar menos de 1 hora. Isso mesmo, Edgar. Exatamente.
é inviável você passar menos de 1 hora fazendo uma avaliação. Tá? Então, isso para mim, também concordo com você, não é uma avaliação. Então, eu recebo muitas mensagens em box. A pessoa falando assim, Maurício, qual que é o melhor exercício para hernia de disco? Eu falo, depende. Depende de quê? Existe uma direção de preferência? É um paciente agudo ou um paciente crônico? É uma dor cervical ou uma dor lombar? Qual que é a característica? Qual que é a característica do sintoma? Tem direção de preferência? Né? Tudo isso faz parte da minha avaliação para eu poder determinar qual que é o melhor exercício para hernia de disco. Fisioterapia não é uma receita de bolo que você tem uma condição de saúde ou uma patologia e simplesmente um único exercício ou uma única técnica vai servir para todo mundo. Certo? Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso que fisioterapia é uma gama de possibilidades. E você precisa ter várias ferramentas na manga para poder utilizar aquela que vai dar certo com aquele paciente. Então, por isso que eu digo que o mais importante não é como martelar, é aonde você está martelando. Tá? Então, quando você faz isso e você descobre tudo isso que eu falei agora numa anamnese bem feita. Numa anamnese bem feita. Concorda comigo? Tudo bem? E outra coisa importante, outra coisa muito importante, além do quadro clínico do meu paciente, eu tenho que saber com o que ele trabalha, eu tenho que excluir outras hipóteses de diagnóstico. Então, será que a dor é dessa hernia de disco mesmo? Qual é o movimento que piora o sintoma? Será que esse paciente ele dorme bem? O que o paciente sabe sobre a patologia? A gente sabe que isso influencia diretamente na evolução clínica do paciente. Qual que é o estado emocional e social desse paciente? Ele está com a funcionalidade prejudicada? O paciente pega sol, toma água e se alimenta bem? Veja como isso são características importantes que você tem que descobrir na anamnese, que isso impacta diretamente a evolução clínica do seu paciente, independentemente da condição de saúde que ele tem ou patologia. Então, anota isso. Anota isso. Você precisa investigar todas essas informações aqui. Tá? Então, se você avaliar, deitar o paciente, avaliar, né, em 15 minutos e começar a tratar o paciente e não dá certo, sabe que existem várias outras fatores que podem contribuir para o não sucesso do seu tratamento e você precisa estar atento na sua anamnese.